Muito boa noite, bem-vindos a um novo programa a estrear nesta nova temporada da Nova Canal. Iniciamos também, ou melhor, quisemos ir um pouco até o interior da região. Vamos até aquela zona ali de Distrito de Viseu, de Sinfãs. Para isso convidamos o Dr. Bruno Rocha, que vai ser o nosso comentador todas as semanas aqui do Nova Canal, com o slogan Notas do Interior, do professor Bruno Rocha. Bruno, é um gosto tê-lo aqui a começar este programa. Já tivemos a experiência de uma entrevista que foi muito boa, com um feedback muito positivo. E é, no fundo, dar um pouco voz ali àquela região, àquela zona ali que é tão bonita, com tantas dificuldades e que às vezes esquecem-se de ser ouvida. E por isso, bem-vindo. Obrigado. Deixe-me dar aqui já duas palavras, duas notas introdutórias. Uma primeira de reconhecimento e de valorização para o trabalho que o Novo Canal tem feito na região. Penso que cada vez mais é reconhecido por todos o excelente trabalho que é feito pelos profissionais e pelo Paulo em particular. E por outro, também agradecer a confiança de me permitir dar a minha opinião sobre os temas da atualidade, sobretudo também pela região do interior, que afinal de contas foi a região que muitas das vezes deixa fugir os seus filhos e que eu escolhi para ficar, e como muitos que lutamos pelo interior e acreditamos e valorizamos também aquilo que é o interior do nosso país. Muito bem, Bruno. E começamos já pela nota negativa, que é a participação dos jovens, da população geral, né? É uma opinião que tem, que há uma participação negativa nos jovens na política. Isso quer dizer que os políticos estão a ser feitos, ou mesmo os jovens são quase políticos feitos em laboratório? Eu considero que, sendo também este um programa para falarmos de política, efetivamente deveríamos começar pela base, e a base tem a ver com a participação das pessoas, sobretudo dos jovens. A nossa história mais ou menos recente do país é marcada por acontecimentos, e a nossa construção democrática é feita por acontecimentos e por lutas de estudantes que o fizeram. Todos nós nos lembramos ou recordamos da história. A verdade é que, ao longo dos últimos anos, penso que a população em geral e os jovens acharam que a nossa democracia estava consolidada e que não há mais nada a fazer. Acho que se há alguma coisa que esta pandemia nos mostrou é que nada é adquirido e nós, de um dia para o outro, vimos-nos privados da nossa liberdade e estávamos em casa. E por isso a democracia também é uma construção constante que requer de todos uma participação e fundamentalmente dos jovens. Os jovens têm é verdade que eles hoje têm muita coisa a dispersar aquilo que é a sua atenção, mas é importante que eles participem também naquilo que é a política, naquilo que são as opções políticas. Não têm que se filiar, obviamente, é a minha opinião, em nenhum partido político, mas devem dar o seu contributo, quer seja no associativismo, quer seja noutras áreas cívicas, de forma também a promovermos aqui o bem coletivo. Mas se é verdade que, por um lado, temos essa questão da falta de participação dos jovens, também não é menos verdade que nós temos também dos adultos essa falta de participação. E, infelizmente, nós só nos lembramos isto na altura das eleições. E estarmos hoje aqui a falar disto, e sobretudo da abstenção nos atos eleitorais, deve ser um bocadinho uma pedrada no charco, como se costuma dizer, porque esse assunto foi esquecido desde as últimas eleições. E só vão voltar a falar os comentadores quando lá chegarmos nas próximas eleições e olharmos para as taxas de abstenção e ficarmos preocupados. Ora, essa luta para que as pessoas participem tem que ser uma luta constante de quem está no poder. Agora, é verdade que possivelmente, muitas das vezes, não é importante para quem está no poder que haja pessoas de fora a reivindicar outras coisas. Agora, se nós queremos uma sociedade mais justa, mais participativa, nós temos que o fazer. E a verdade é que quem está no poder, muitas das vezes, tem esses instrumentos. Nós temos sociedades de outros países que usam e abusam, desculpando o termo, de questões como referendos, como estudos de opinião, como orçamentos participativos, e é importante que também em Portugal isto sejam os instrumentos do nosso dia-a-dia, porque nós não podemos, e a sociedade não pode, entregar os destinos de uma freguesia, de um concelho ou até mesmo de um país, e só voltar a questionar sobre o futuro passado 4 anos quando há eleições. Eu acho que esta participação das pessoas deve ser uma responsabilidade de cada um, no sentido que deve participar, mas também deve ser uma responsabilidade dos políticos ao fazer. E eu recordo nas minhas responsabilidades também como vereador, já propus várias vezes que houvesse orçamentos participativos, que houvesse, por exemplo, o jovem autarca, para chamar os jovens também para a vida política. A maior parte dos jovens e até dos adultos nem sabem como é que as instituições funcionam. E eu acho que este é um desafio
que nós temos, e por isso a minha nota negativa nesta fase, que eu espero que dentro em breve seja uma nota positiva. E que volte a funcionar. Só uma nota que depois, Paulo, desculpa, não podemos depois, se nos imiscuirmos de participar, não podemos depois reclamar porque afinal o A, o B ou o C que não tem capacidade, lá chegou. Aquilo que eu digo muitas das vezes quando tento falar de política e me dizem isso não é para mim, é para corruptos, como muitas das vezes fala, porque isso também é outro problema, que é o descrédito nas instituições. Eu digo, pois, mas se nós não participarmos, se nós não estivermos, estamos a deixar espaço para essas pessoas, por isso nós temos que participar. E por isso eu acho que há aqui um caminho a trilhar e acho também que os portugueses vão querer esse caminho. Principalmente até na região interior, né? Se nas cidades, nas grandes cidades é difícil, quanto mais no interior captar os jovens para a política. Muito bem, fica aqui a nota negativa, vamos agora já para a positiva. E não podia ser este tema que faz todo sentido, que é o aumento do turismo no interior do país neste verão, que avalia as oportunidades, os desafios que isso tudo acarreta. Portanto, quando falo isso, os desafios que acarreta têm a ver com a fase e a pandemia que estamos a atravessar, não é? Mas mesmo assim foi positivo o verão. Sim, a pandemia obviamente que nos trouxe muitos constrangimentos. Obviamente que nessa questão acho que nos trouxe algo de bom para o interior do país. Nós vimos hoje muita gente a ir para o interior. Eu penso que os dados ainda não estão completamente disponíveis pelo Instituto Nacional de Estatística, mas é verdade que se sentiu no interior muito mais gente a frequentar os locais, a ir aos restaurantes, nos alojamentos locais, e isso efetivamente reveste-se aqui de uma oportunidade para o interior. E uma oportunidade e um desafio e uma motivação de várias formas. Numa primeira fase, para quem escolheu o interior para viver. Obviamente que tem aqui mais uma ferramenta que pode explorar no sentido da sua rentabilidade económica e efetivamente, de ganhar aqui ainda mais coragem para ficar no interior. É um incentivo também àqueles que saíram. Há muita gente que saiu do interior do país e que, entretanto, fruto da vida, os seus familiares acabaram por falecer e ficaram com propriedades que muitas das vezes são encargo, porque têm que pagar IMI, não têm a rentabilidade e por aí fora. E eu penso que aqui também é uma oportunidade para quem saiu olhar para esses locais e os rentabilizar, porque hoje é mais ou menos fácil, por exemplo, transformar uma casa dos avós ou dos pais numa casa de turismo rural e nem que não seja muito rentável, pelo menos que dê para as despesas que tem anualmente com esses imóveis. E eu aqui também acho que é importante que o Governo tenha aqui uma palavra a dizer. Eu acho que basta de dizer que o interior é uma prioridade, é preciso fazê-lo com medidas concretas. E o apoio na requalificação, por exemplo, nessa área do turismo, porque nós estamos aqui numa fase que não sabemos muito bem o que é que a pandemia nos vai trazer, mas parece-me que é certo que vamos ter que habituar a esta questão e o turismo no interior será certamente um projeto de futuro e por isso eu penso que é aqui este apoio aos empreendedores no interior que é importante fazer, não só no alojamento, mas em diversas áreas, e terei a oportunidade de falar ainda hoje sobre essa questão. Uma outra questão tem a ver com a responsabilidade daquilo que são os autarcas do interior. Gastaram-se milhões de euros supostamente a promover o interior. A verdade é que uma pandemia e um baloiço ou um passadiço fizeram muito mais por aquilo que é o turismo do interior que os autarcas fizeram. Não estou a dizer que o trabalho foi mal feito, mas talvez deva ser repensado. O interior hoje não precisa de muito betão, não precisa de muito ferro, precisa de valorizar aquilo que é autêntico e que é do interior. E isso vai fazer com que pessoas venham para o interior e que, sem ser um fanático só pela questão do turismo, porque acredito que não é só o turismo que vai desenvolver o interior, mas que poderá ser aqui uma ferramenta extremamente importante nesse desenvolvimento que queremos e nessa fixação de pessoas, porque aquilo que é verdade é que o interior neste momento tem melhor qualidade de vida do que o litoral e do que as grandes cidades subcarregadas. E são muitos os exemplos que até nesta fase de pessoas que deixaram as grandes cidades e se deslocaram para o interior e arranjaram um trabalho, e estão a trabalhar e estão contentes com essa opção. Por isso, essa é a nota positiva da questão do turismo, mas também a responsabilização de todos no sentido de aproveitar esta oportunidade para realmente fortalecer... E ajudar, não é? Ajudar cada vez mais. Exatamente. Bem,
Este programa tem aqui algo que me agrada bastante, que tu trazes sempre uma sugestão de leitura e uma de viagem. Qual é a sugestão de leitura esta semana? A sugestão de leitura vem um pouco de encontro àquilo que é a nossa nota negativa introdutória, que é a participação. E embora não seja uma leitura fácil, é do nosso Prémio Nobel, de Saramago, e é o ensaio sobre a lucidez. Eu tive a oportunidade de ler o ensaio sobre a cegueira e o ensaio sobre a lucidez mais ou menos seguidos. E hoje, olhando para essas leituras, é algo de assustador. E é assustador como, no ensaio sobre a cegueira, como é que Saramago, à distância que escreveu o livro, conseguiu prever aquilo que acontecia se acontecesse, desculpando a redundância, se verificássemos uma infecção generalizada, como veio a acontecer. No caso não era uma infecção, era uma cegueira a toda a gente. E ele alerta ali para os pontos fracos da humanidade. Nomeadamente, nós todos nos rimos com as pessoas a ir buscar os papel higiênico aos supermercados e ele levar tudo para casa. E ele fala também dessa questão da parte fraca do ser humano e da parte gananciosa. E alerta para muitas dessas questões. E olhar para fazer a comparação entre aquilo que foi essa parte introdutória da pandemia e aquilo que era a descrição que ele imaginava que poderia ser, e uma crítica à sociedade, é assustador. E então, se lermos isso, e se a seguir formos ler a sugestão de leitura que eu trago, que é o ensaio sobre a lucidez, que fala exatamente da falta e da revolta que pode ser uma sociedade, que fala da história que, num determinado local, que houve eleições e que ninguém foi votar. E toda a gente estava preocupada, até que no final do dia houve filas e filas e filas de pessoas a votar. Ora, o problema foi que todas as pessoas votaram em branco. E depois ele faz ali uma dissertação sobre aquilo que é o papel, não só dos políticos, mas também o papel da sociedade. E eu acho que é importante que as pessoas leiam e que as pessoas se consciencializem para a grande importância que tem a participação cívica. E por isso trago esta sugestão de leitura, e certamente não sendo, obviamente, uma leitura fácil que Saramago nos habituou, mas é certamente uma leitura muito enriquecedora. Exatamente, estava com esse termo na cabeça. Depois vamos a viagem, visitar, claro, não podia ser o primeiro programa, e visitar em Sinfãs a aldeia de Escamarão e a aldeia de Gralheira. Eu aproveito aqui para a aldeia de Escamarão, que eu conheci, porque tenho um amigo meu lá, que é de lá, faz a vida dele em Castelo Paiva, penso que é nosso amigo, o João Oliveira. Desde já mando-te um abraço, João, e tenho muitas saudades de estar contigo, porque realmente estas aldeias ali de Sinfãs são muito bonitas, não é? E são algo que vale a pena visitar. O Douro em si é fantástico. Douro, obviamente sou suspeito para falar do Concelho de Sinfãs, obviamente que é um concelho, como diria o poeta, onde os deuses se esmeraram. Temos efetivamente muita coisa para visitar. E obviamente que eu, sendo um amante das viagens e da boa gastronomia, gostaria de partilhar também um bocadinho com quem nos segue esse meu gosto pessoal. E obviamente que falar de Sinfãs tem aqui um outro acréscimo de ânimo relativamente a isso. Então vamos falar de duas das aldeias, curiosamente, de Sinfãs, curiosamente as que estão nos pontos opostos. Nós temos a aldeia mais baixa do concelho, que fica logo à entrada, quem entra por Aveiro, que é Escamarão, e temos na outra extremidade a Serra do Montemuro. Começando por Escamarão, eu aconselhava então os nossos telespectadores a visitar. Para aqueles que sejam mais religiosos, por que não, numa manhã de domingo, assistir a uma missa na Capela da Natividade, que é pertencente à Rota do Românico, que a nossa região tanto divulga, e bem, um projeto fantástico, no meu entender, e conseguem ver na própria missa também aquilo que é o manter da tradição das pessoas cantarem a missa, das pessoas se vestirem a rigor para aquele momento tão importante da semana. Para os idosos será talvez o momento mais importante, porque é aquele também que põem, exteriorizam a sua fé. Depois sugiro um passeio até ao Douro, sendo até pode ser a pé, sendo uma simples rua, e aí têm um bar onde podem desfrutar de uma bebida, ou então até podem fazer ali um piquenique no parque. E deixava aqui, há bocadinho deixei essa porta aberta, porque uma das sugestões que podem fazer, talvez agora já não seja tão fácil, mas é fazer um cruzeiro pelo Douro e contornar a Ilha dos Amores, em Escamarão, e certamente que aí ouvirão
as pessoas falar daquilo que são as lendas e das tradições. Certamente o Dom Lopo de Cardia, alguém lhe contará a história, ou então dirão que há um túnel a unir a Quinta dos Amores à igreja de Escamarão, e depois podem então fazer essa incursão pelo Rio Paiva. Eu falava há bocadinho daquilo que é a força das pessoas que estão no interior. É possível fazer esse passeio de barco atualmente, porque um sinfanense que tinha uma agência de viagens, e que tem uma agência de viagens, que viu o negócio fruto da pandemia cair a pique, obviamente, se dedicou ao Douro e dedicou a fazer cruzeiros no Douro e tem alojamento num barco no Douro, e nesta altura é efetivamente um ponto alto do turismo em Sinfãs. E também aqui se nota a força das pessoas do interior e a força das pessoas se transformarem e de se adaptarem à nova realidade. Indo para a Serra do Montemuro. É uma serra fantástica, é uma serra onde aqui a nossa região pode, com alguma facilidade no inverno, ver neve, e todos nós temos essa curiosidade em tocar e em ver a neve. Visitar as aldeias de Alhões, Bostelo, Ramires e, por que não, finalizar a visita na Gralheira e com umas excelentes ofertas gastronómicas ao nível da hotelaria. Podem provar a posta de vitela, podem provar o cabrito ou então o famoso cozido à portuguesa da Gralheira também. Já agora, e já que falámos na Rota do Românico, talvez para fazer a gestão, porque certamente irão ficar irão necessitar, depois das fantásticas sugestões gastronómicas que temos na Gralheira, fazer um passeiozinho até à Ponte da Panchorra, que também pertence, neste caso, ao concelho vizinho, a Rezende, mas que também pertence à Rota do Românico e também é um monumento digno de ser visitado. Muito bem, eu já fiquei com um apetite, principalmente esse cozido. Pode ser que um dia a gente vá lá os dois fazer um programa lá e comer um cozido tão bom. Está desde já convidado. Já muito farei todo o gosto. Pronto, muito obrigado. Foi o primeiro Notas do Interior com o professor Bruno Rocha. Já sabe, pode ver e rever em novacanal.pt. Uma boa noite. Novum Canal. Sempre novão, sempre seu.